Bom dia, vocês estão felizes? A paz do Senhor, amém? Querido, como é bom estarmos na casa de Deus, né? Quem está animado aí, domingão, início da semana, ali, ô glória, nem que seja aquele glória de braço cruzado, ô glória. Olha lá, Fabrício é diferenciado, hein, Fabrício? Querido, você tem a oportunidade de adorar o Senhor, você tem a oportunidade de se alegrar na presença dEle. Não importa se você acordou desanimado, se você teve uma noite triste, se você ficou com olheira, que você dormiu mal, saiba que você acordou para a glória do Senhor. Se você levantou nessa manhã porque há um propósito sobrenatural sobre a minha vida, sobre a sua vida. Essa noite a minha ticurica, minha filha de 5 anos, Laura, passou a noite passando mal. E foi uma batalha espiritual. Ela só conseguiu dormir agora às 7h30 da manhã. E quando um pai vê uma filha passando mal, meu irmão, dói. Porque eu queria que transferisse a dor dela para mim. Eu queria que, o que ela dizia para mim, pai, eu não consigo, pai. Eu falava, Laura, faça isso, fica calma. Ela derramando lágrimas, olha para eu não consigo, eu não consigo. Se você, por algum motivo, diz para Deus que não consegue, diferente de mim, que não pude suportar a dor dela, trocar a dor dela para mim, Deus diz, eu suporto a dor sua. Eu absorvo a sua dor. Sabe o que é interessante? Eu aprendo muito com a minha filha. Essa semana tive uma semana muito complexa, muito turbulenta. Aí na hora de um dia eu cheguei assim, bem chateado do trabalho. E é meio que padrão, lá dentro de casa eu chegar, tenho que brincar com ela. Já é uma nova rotina nossa. Na escola perguntaram a ela, o que você mais gosta do papai? Ela, brincar. E nesse dia eu não consegui brincar com a minha filha, porque é normal, eu e você somos seres humanos, nós temos dias que nós não somos nós mesmo, já percebeu isso? E eu estava muito chateado, muito assim, eu até comentei com alguém aqui da igreja, se não me engano foi Bruno, que tem dias que a gente fala, cara, esse não sou eu. Aí eu estava assim dentro do meu banheiro, bem triste, me preparando para tomar um banho. Aí minha filha saiu se maquiar, minha filha é massa. Aí ela foi se maquiar no meu banheiro e ela viu que eu estava triste. Ela, pai, você está bem? Cara, eu fico impressionado como uma criança é usada por Deus. Olha as palavras que a Laura diz, pai, fala para Deus o que você está sentindo. Fala para Deus o que você está sentindo. Fica triste não. Deus não gosta de ver a gente triste não. Jesus não gosta de ver a gente triste. Naquele instante dentro do banheiro, eu falei, Deus, como pode uma criança de 5 anos ser usada pelo Espírito Santo para falar com um adulto? Deus não gosta de ver eu e você triste por nada. Sabe, porque as dores Ele levou sobre a cruz, sem mesmo merecer. As dores Ele levou sobre a cruz sem mesmo merecer. Porque eu e você temos dias que não são fáceis, doloridos. Mas Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. O processo é dolorido, querido. Ontem dentro do vale, foi muito legal, muito top. Aí conversar com o Braz. Aí Braz, ele é chapado na presença de Deus, igual ele fala, né? Já as pessoas têm que chapar na presença de Deus, chapar, viver Deus mais. Eu falei, Braz, relaxa, Braz, não se preocupe com números, mas se preocupe com qualidade em adoração. Deus não quer que eu e você viemos da nossa casa simplesmente para cumprir tabela, como se fosse um campeonato. Eu tenho compromisso na igreja na quarta-feira às 19h30, eu tenho compromisso no domingo na parte da manhã às 9 horas, eu tenho compromisso às 18 horas. Deus quer que eu e você venhamos com o coração aberto em o adorar em espírito e em verdade. Deus quer que eu e você saímos de nossa casa dizendo, Deus, eu não tenho forças para ir sozinho, com as minhas forças
próprias, mas é o Senhor que está me levando, é o Espírito Santo que me está conduzindo, porque a princípio da minha vida é adoração ao teu nome, é glorificar o teu santo nome. Sabe, quando eu e você declaramos isso, os céus estão abrindo portas sobrenaturais para mim e para você, preparando o impossível, que os meus olhos não vê, os teus olhos não vê, mas os céus já preparou. Às vezes eu e você erramos na seguinte situação: a gente acha que Deus está preparando algo para nós. Não, Deus está preparando eu e você para algo que Ele já tem para nós. É diferente, a matemática é inversa. Não é Ele que está preparando algo, Ele está preparando eu e você para receber algo dos céus. Então se prepare, querido, que essa manhã é apenas o início de que Deus tem feito por mim e por você, nos preparando para algo muito maior. Quem crê nisso, dá uma glória a Deus. Sabe, nos tempos da Bíblia lá atrás, a adoração era espontânea. A adoração, quando a gente fala de aplaudir, dar palmas, já reparou que fazem, quem crê nisso, dá uma glória a Deus, aplauda seu. Isso é legal, isso é bacana, fica bonito. Mas sabe o que Deus gosta de mim e de você? Adoração espontânea, verdadeira. Não se importa quem está da sua esquerda, à sua direita, à sua frente ou atrás. Quando você der vontade de dar um glória, você dá um glória. Quando você der vontade de aplaudir, aplauda. Mesmo que ninguém aplaude. Meu irmão, quando Deus fala com você, não se segure. Porque é o Espírito Santo que está falando contigo. Não é o Joabe, não é o pastor Claudeci. Tem algo que é só você e Deus. Quem está do seu lado não vai escutar. Você vai falar, ei, quem falou? É o Espírito Santo falando com você. Não se vergonhe em adorar a Deus na casa dele. Você está na casa do Pai, e na casa do Pai o Filho tem liberdade, e liberdade para fazer aquilo que você tem de melhor, o adorá-lo. Às vezes a gente fica envergonhado, mas fulano de tal vai ver assim, vai ver a minha voz de taquara rachada cantando, né? Se você soubesse como eu canto mal, meu irmão, mas estou nem aí. Se você soubesse como eu não tenho afinação nenhuma, mas estou nem aí. Um dia eu estava cantando lá em casa, coloquei um louvor, fui fazer um devocional, e às vezes eu acho que eu sou americano, eu mando, oh, happy day. A Ingrid fala, misericórdia lá de baixo. Eu já desço para ela, não foi para você, foi para Deus. E a Laura engoiu, canta nada, mas adora em espírito, em verdade. Então você tem a liberdade. Deixa eu dizer algo para você. Quem já precisou de socorro, seja ele financeiro, seja ele no carro, quem já precisou de ajuda, não sei porquê, mas essa semana eu recebi 3, 4 mensagens de ajuda, de socorro, e algo ficou marcado para mim, porque você pedir socorro, você pedir ajuda, é o extremo, já percebeu isso? Ninguém numa praia se afogando pede socorro, sem estar se afogando, só se for muito bocó, brincar com isso, né? Tem muitos bocó, desculpa. Ninguém, quando o carro quebra, vou parar o carro aqui, vou fingir que está quebrado para passar o tempo. Pedir socorro é quando você já está no seu extremo, já não depende mais de você já não consegue mais fazer, você não consegue mais resolver. Socorro é isso. E quando eu parei para pensar sobre isso, eu comecei a conversar com a Andy, os momentos que eu precisei de socorro, porque todos nós passamos momentos da nossa vida que nós necessitamos de socorro. E o interessante é que você pedir socorro, você tem que se libertar, irmão, da vergonha, você tem que se libertar de tudo que você, de repente, um dia declarou para as pessoas, eu sei fazer, eu posso, né? Você tem que ter a humildade de dizer, para mim já deu. E o socorro, o pedido de socorro, muitas vezes é diferente, meu e de outras pessoas. Tem muitas pessoas que é sanguínea, né? Que assim, pessoa falando de vigília. Às vezes você vê alguém na vigília aqui ou no culto de domingo e fala, pai, eu não sou nada sem ti, pai. Sanguinando, meu irmão, deixa a vida me levar. Mas vai ter aquela pessoa mais contrita, mais contida, que ela vai falar baixinho só para ela e Deus fala, pai,
Eu não consigo mais. Deus, para mim já deu. Eu me lembro de 2019, uma pessoa me ligou, a gente estava num momento de encontro. Irmão, não sei você, mas você já participou de encontro, mas o tempo de encontro é uma batalha espiritual tão grande. O diabo se levanta de uma maneira tão grande sobre as pessoas que querem ir no encontro. Em 2019, uma pessoa da igreja me ligou e falou: Joab, eu vou me suicidar. Naquele momento eu fiquei, não sabia o que fazer, irmão. Estava no trabalho, estava dentro do porto, lá em Vila Velha. Como assim? Eu não sabia o que dizer. Eu falei: cara, você está onde? Porque a minha primeira preocupação veio de saber onde ele estava. Porque o diabo usa ambiente, usa local, usa pessoas. Ele falou: para mim não dá mais. Eu perdi tudo, perdi família. Meus filhos já não vejo não sei há quanto tempo. Eu tenho restrição protetiva, eu tenho que chegar a 500 metros de fulano de tal. Meus filhos, para ver eles, eu tenho que marcar com antecedência de não sei quantos dias. Eu errei, e agora eu sei da consequência que eu sofro, eu não aguento mais. Naquele dia, Deus colocou aquela pessoa na minha vida e da vida da minha família. Nós pagamos um preço por ela. Eu falei: preste atenção, que você está, não importa onde você está agora, fala baixinho para Deus: eu não aguento mais. Porque de onde eu estou, a única coisa que eu posso te ajudar é em oração. Mas o Espírito Santo vai te visitar nesse momento, porque ele vai perceber que você está necessitando de uma boia. Você precisa ser socorrido, você precisa ser salvo. Meu irmão, naquele momento nós oramos, eu e ele desligou o telefone. Eu passei o dia preocupado com ele. Aí depois ele me mandou mensagem: Joab, vamos conversar à noite. Aí eu fiquei vendo, ele foi socorrido. E quando eu e você somos socorridos, nós somos levados para algo, para ser tratado, para ser curado. O socorro de emergência, ele estanca o sangramento, ele faz com que o seu coração que estava parando volte a bater. Mas há um tratamento pós-socorro, seja ele você da sua carne ou mesmo seu carro. Se o seu carro estragar no meio de uma rua, você vai ser socorrido pelo um guincho, mas você não vai com ele para casa. Ele tem que passar por um processo, ele tem que passar lá aquele scanner para saber se está bem, o que tem, para resolver o problema. Com Deus não é diferente, querido. Quando eu e você pedimos socorro para Deus, Ele fala assim: eu vou estancar o seu sangue agora, eu vou estancar o seu problema, eu vou estancar a sua dor, mas eu vou te levar para o processo, e eu vou te dar cura, a libertação. E preste atenção, aquele rapaz, resumindo a história dele, ele foi para o encontro, ele teve um encontro com Deus, ele teve um processo até o encontro, porque do dia que ele me ligou até o encontro se passaram 18, 20 dias, eu acho que até comentei na época com o Ederson. E nesse processo, não vou dizer que para ele foi fácil, não foi fácil, porque o processo é dolorido. Se você já ficou internado no hospital, numa UTI, não seja como for, no pronto-socorro, você toma remédio na veia, tem remédio que tem reações, você acaba vomitando, você acaba sentindo dores. Eu me lembro quando eu fiquei na UTI, eu tomava uma injeção na barriga todos os dias. Meu irmão, tem uma hora que já estava no automático, eu nem sentia mais aquilo. Porque o processo faz parte, mas deixa eu te dizer algo, o processo não é para sempre. O processo é por um período. E é isso que eu e você não devemos nos esquecer. O processo não é para sempre, o processo é para um período. Lembra que eu te falei? Preste bem atenção. Deus tem algo sobrenatural para mim e para você. Eu e você podemos até nos preparar para algo, mas quem me promove e te promove é Deus. Nós nos preparamos para algo, mas quem me promove e te promove é Deus. Não adianta, irmão, eu e você querer antecipar o processo. A gente tem que estar preparado para ser promovido. A gente tem que estar aberto para ser promovido. Ei, eu estou preparado, o processo é demorado, mas o tempo de ser promovido vai chegar. O interessante é que esse rapaz, o encontro, eu não tive contato com ele lá no encontro, eu fui trabalhar. Mas após o encontro, ele veio conversar conosco. Ele disse: já vou recomeçar. Ele voltou para a sua cidade. E às vezes eu vejo as postagens dele na internet. Como é bom ver que o fruto que foi plantado,
a árvore cresceu e está dando frutos. Porque com Deus é diferente, irmão. Quando Deus está no processo, não é simplesmente uma árvore que vai plantar, vai crescer, não vai dar frutos. Quando você está em Deus, quando você está enraizado em Deus, meu irmão, o vento vem, pode até derrubar folhas, mas a árvore não cai. As folhas podem até cair, mas a árvore não cai. Então, em nome do Senhor Jesus, o processo é necessário, mas o socorro está em Cristo. Preste atenção, Jesus nos alertou que neste mundo teremos aflições, mas não se preocupe, porque eu venci o mundo. Aleluia. A palavra socorro, olha só, em hebraico significa yasha. Yasha. E a tradução é salvar, libertar, em terceiro lugar é socorrer. E quando eu falo de socorrer, há somente uma ligação para se fazer, para Jesus, Emanuel, Deus conosco. E sabe o que eu gosto dessa palavra socorrer? Quando eu digo para Deus, porque eu digo para Deus, Deus, eu vejo tantas passagens na Bíblia, que o Senhor socorreu, o Senhor foi de encontro ao socorro das pessoas. E tem algumas situações que as pessoas aproveitaram a oportunidade de ser socorrido por Deus, quando ouviu falar que Jesus estava passando no caminho. Se tem alguém que eu acho assim, top na Bíblia, eu me identifico muito, é Pedro. Porque Pedro é totalmente a inversão de João. Quando eu e você vimos falar de Pedro, meu irmão, Pedro acorda, eu acho, tenho certeza que Pedro acordava num domingão, se fosse o tempo de hoje para vir na escola dominical, escola dominical, adorar, exaltar, ei, aleluia, vamos para a escola dominical, mulher, acorda, vamos adorar, filha, você está perdendo tempo dormindo, vamos, Pedro, meu irmão, era 300 por hora, é só você olhar para a orelha de Malco, o soldado. Se não fosse Jesus. Pedro, ele não pensava. Eu já fico imaginando o João olhando assim, amor, vamos adorar o Pai, vamos. Porque João, mano, o João é tão top, que o João, ele mesmo se declarava, eu sou discípulo do amor. É a inversão de Pedro. E dentro de uma igreja tem as duas vertentes. Mas eu me identifico muito com Pedro, porque se você parar para pensar, Pedro com a sua loucura, os 15 parafusos a menos, ele viveu experiências maravilhosas, mas você reparou que algumas experiências, quem estava do lado dele? João. Meu irmão, quantas vezes Deus vai colocar pessoas do seu lado, que é totalmente inverso do que você é? Eu mesmo sou desse tamanhozinho, tenho uns amigos de 2 metros, me sinto uma criança do lado deles. Pega a mão, parece meu pai do lado. Porque Deus tem planos tão diferentes para nós. Mas o maior plano que Deus tem para mim e para você, é que eu e você possamos entrar pelas portas dos céus. Não importa a diferença que eu e você temos, Deus diz para você, eu te socorro, eu cuido de você, eu te trato, eu te restabeleço, eu te levanto do seu leito, mas o que eu mais quero é que você entre pelas portas do céu, porque o maior milagre é a salvação. O maior milagre, meu irmão, que eu e você possamos alcançar é a salvação. Preste atenção. Quando eu vejo Pedro no alto mar, eu e você já começamos essa história. Pedro estava sozinho dentro do barco, havia outros discípulos. Quando estava atravessando para outra margem do rio, veio Jesus andando sobre o mar. Pedro, doidão, falou: se és tu mesmo, que eu vá até você. Eu fico imaginando o João. Falei assim, não, Pedro, é Jesus, Pedro, você não está vendo não? Parece que é doido. Vem cá, Pedrinho, deixa eu trocar uma ideia com você. Mas Pedro, meu irmão, você viu para pensar que às vezes eu e você não temos filtro? A gente fala e pensa e falou.
Depois, rapaz, por que eu falei? Por que eu falei? Mas interessante, naquele mesmo momento, Jesus conhecendo Pedro, falou: ei, Pedro, vem cá. Vem cá, Isaías. Isso aqui é maluquinho também, tá? Isso aqui é outro Pedro. Cheguei. Eu vou ser Jesus, você vai ser Pedro. Melhor ser Jesus, né, querido? Que eu falei que Pedro é doidinho. Olha, cara, o óculos. Amém. Você é Pedro. Preste atenção. Quando Pedro viu Jesus, meu irmão, me coloca no lugar de Pedro. Que eu acho que eu teria a mesma ideia de Pedro, ideia de Jerico. Porque o barco estava onde? Na água. Jesus estava andando sobre a água. Pedro não teve filtro, irmão. Pedro falou: Jesus, se és tu mesmo, se és tu mesmo, que eu possa ir até você. Aí Pedro começa a caminhar na direção de Jesus. Vem, Pedro. Anda, Pedro. Vai, Pedro. Vem, Pedro. Pode vir, Pedro. Que Pedro desengonçado. E quando Pedro caminhava em direção de Jesus, eu e você conhecemos a passagem da Bíblia, havia um tempo, uma ventania forte. Meu irmão, quando eu e você passamos por processos, quando eu e você vivemos o sobrenatural, já reparou disso? Quando você está num momento especial, você está vivendo o sobrenatural, ei, eu nunca pensei em viver isso, eu nunca pensei em passar por isso, mas está acontecendo. Olha só o mover que está acontecendo. Olha só o que Jesus está permitindo eu viver. Eu nunca vi ninguém viver isso. Eu nunca pensei que poderia viver isso. Mas eu estou vivendo, estou andando sobre as águas dos meus sonhos. Estou vivendo, andando sobre os planos da minha família. Eu estou vivendo o sobrenatural. Aquilo que parecia impossível, eu estou vivendo. O diabo que fica ao meu redor, ao seu Deus redor, ele vem como um vento forte para que possamos distrair. E a gente, por um instante, quando nós estamos olhando diretamente para Jesus, vivendo o sobrenatural, olha para mim, Pedro, anda sobre as águas, não se desvie os seus olhos para a esquerda nem para a direita, fique firme para mim. Mas por algum instante, eu e você somos falhos, deixamos que o vento faça o quê? Me distraia. E Pedro, o que acontece com Pedro? Afunda, Pedro. Mas Pedro fundou feio, tá? Pedro, esse Pedro que funda, você fundou Pedro, aí Pedrinho. Fica aí, Pedro, afundado, Pedro, fica afundado, está se afogando. É Pedro mesmo? Sabe o que eu vejo nessa passagem, irmão? Eu fico imaginando Jesus falando: Pedro, você pode até se desviar os seus olhos de mim, mas eu não desvio os meus olhos de você. Você pode até se distrair com as coisas em sua volta, mas eu não me distraio do que eu tenho preparado para você. Olhe para mim, Pedro, eu estou olhando para você. Você se desviou da minha presença, dos meus olhos de mim, mas eu não, estou fixo em você. Você não está só. Você pode estar até se sentindo afogado, mas eu estou aqui. Hey, preste atenção, irmão. Quando Pedro estava lá, é natural você pedir socorro, meu irmão. Quando você está numa situação complicada, é natural você levantar. Levanta os braços, Pedro, pede socorro. Esse Pedro mesmo. Mas essa situação aqui, irmão, é totalmente diferente do que eu falei no início. Porque tem situações que eu e você nos colocamos. Lembra que Pedro não teve filtro? Ele se colocou nessa situação. Mas como Jesus é top, irmão. Faz o socorro, Fê, de novo. Socorro! Água, né? Batendo. Jesus vai até a Pedro. Irmão, se coloca no lugar de Pedro. Jesus indo até ele. A certeza que provavelmente chegou até Pedro e falou: ei, agora está suave na nave. Mas enquanto não chega o socorro, eu e você não paramos de nos debater. Já reparou isso?
enquanto a gente não tem a certeza que não estaremos sãos, prontos, curados, nós não ficaremos parados. Enquanto eu e você não temos a certeza que o socorro chegou, a gente consegue se debatendo. Mas agora é diferente. Agora quem vai até Pedro é Jesus. Quantas passagens na Bíblia eu e você conhecemos que Jesus foram até as pessoas? Quantas passagens na Bíblia que eu e você conhecemos que Jesus foi até as pessoas e as curou, as libertou? Então quando Jesus vai na direção de Pedro, Pedro, olha só, você não está só, levanta Pedro, você confia em mim, Pedro, levanta Pedro. Pedro levantou rápido, né, gente? Que salvamento top. Pedro era assim, né? Gente, eu fico imaginando os bombeiros vendo salvamento meu aqui agora, foi rápido demais. Mas não sei se você já viu um salvamento, irmão. Um salvamento é complicado demais, não é tão lindo igual o Isaías fez aqui não, irmão. As pessoas, elas têm um desespero, obrigado Isaías, de ser salvo tão rapidamente, que elas esquecem que aquele que está ali está para salvá-la. Elas esquecem que aquele que está ali está para tirá-la daquele desespero. E mesmo assim, a pessoa estando agarrada com salva-vidas, se você puxar vídeos na internet, você vê o desespero da pessoa se debatendo aí. Aí o salva-vida tem uma estratégia, irmão, não sei se você já viu, ele belisca a pessoa. Quem já ouviu falar sobre isso? Ele belisca a pessoa, porque o desespero da pessoa é tão grande, que ele perde a noção do que está sendo salvo, de que está sendo salvo. Porque é o medo que está sobre ela, é natural. Então, o que faz vou usar o Pedro aqui. O Pedro está desesperado, dizendo, olha só o que a salva-vida faz. Que ai feio, tá, irmão? Uma só. Ai. Ai. Claro, tem que ser real. Mas é um beliscão tão forte, que a pessoa que está ali no desespero, tentando agarrar sobre aquela pessoa que está salvando, o corpo ela já faz, ela solta a pessoa. O que facilita que o salva-vida o salve. Irmão, às vezes eu e você no processo vamos sentir dores, vamos sentir beliscões, porque é necessário que eu e você entendemos que o desespero não faz parte do processo. A dor sim, o desespero não. A dor faz parte do processo, mas o desespero não. Então é necessário que eu e você tomamos uns beliscões durante o socorro, e muitas vezes os beliscões ficam marca. Dói. E muitas vezes vai ficar beliscões, irmão, que o tempo vai passar, você vai olhar para aquilo, vai criar cicatrizes, vai ficar dolorido. E toda vez que você olhar para isso, você vai falar, eu passei pelo processo. Eu alcancei o maior objetivo, que foi ser socorrido por aquele que é socorro bem presente na hora das angústias. Aleluia. É necessário passarmos por situações durante o processo que não nos agrada. Não nos agrada. Sabe por que eu falo isso, irmão? Porque o desespero, ele só faz com que você atrase o seu processo de salvamento, de cura, de libertação, de um renovo, de um reinício. A dor te faz pensar no que você está passando, diferente do desespero. Preste atenção, só quem viveu processos sabe dizer como foi o processo para ele. Às vezes o meu processo é diferente do seu processo, a minha dor é diferente da sua dor. Eu não posso chegar para você e dizer, mas você foi fraco, isso que você passava fácil. Eu não sei quão profundo foi a dor do processo para aquela pessoa, mas eu sei o tão profundo que foi a dor do meu processo.
Mas eu sei que o mesmo que cuidou de mim, cuida de você. O mesmo que cuida dele, cuida dele. O mesmo que cuida da minha casa, cuida da sua casa. O mesmo que cuida do meu trabalho, cuida do seu trabalho. O médico é o mesmo. O Deus é o mesmo. Não há outro, não há outro, não há outro. O processo pode ser diferente, mas aquele que cuida é o Deus vivo, todo-poderoso, digno de louvor, de adoração. Não há outro igual a ele. Aleluia, adore ao Senhor. Santo és o teu nome, Jesus. É o processo, é diferente, mas o Deus é o mesmo. É o médico que sabe todas as especializações. Todas as especializações. Sabe tudo. É o médico dos médicos. Aleluia. É o que cura, que salva, que liberta. É aquele que enxuga as minhas lágrimas, enxuga as suas lágrimas. Mas é aquele que também tira o curativo. E tirar curativo dói. Dói, eu sei que dói. Tirar curativo dói. Mas é necessário trocar o curativo para que o processo de cura continue. É necessário tirar o curativo para que você seja curado por completo. Aleluia. Preste atenção, querido. Deus cuida de quem Ele ama. Deus cuida de quem Ele ama. Ele não abandona quem Ele ama. O processo é algo que a gente vê falar muito. Mas quando eu estou no processo, às vezes já reparou que a gente demora a identificar que a gente está no processo? Há uma passagem na Bíblia que as pessoas estavam num local, Jesus estava com Pedro, e chegaram para Jesus para cobrar, olha só, preste atenção, cobrar impostos. Lembra do Pedro sem filtro? Pedro sem filtro é maravilhoso. As pessoas foram cobrar imposto de Jesus e daqueles que estavam em volta dele. E Pedro falou: ei, por quê? Tá doido? Olha o sem filtro. Você sabe quem é ele? E Jesus diz para Pedro: Pedro, fique na sua. Pedro, fique na sua. Sabe, tem partes do processo que nós vamos ouvir palavras dolorosas, que Deus vai falar: ei, fica na sua. Não se mova. Esse é um tempo de internação seu, é um tempo de cura. Esse é um tempo que você tem que deixar eu cuidar de você. Por que Pedro falou aquilo dali? Qual o filtro que Pedro teve? Porque naquele tempo pagava-se impostos os estrangeiros de fora da cidade. Mas aqueles que tinham a linhagem de rei não pagariam os impostos. E Jesus sabia disso. E por isso Jesus, naturalmente, ele não teria que pagar nenhum tipo de imposto. Mas às vezes Jesus, olha só que interessante, ele nos ensina de uma maneira diferente. Quantas vezes ele pagou um preço que não era dele por mim e por você? Porque a dívida não era dele. Quando foram cobrar o imposto de Jesus, não era para ele não deveria pagar. Mas Pedro sem filtro, Jesus foi dar uma lição para Pedro. Jesus fala: Pedro, preste atenção, pega uma vara de pescar, vai lá no mar, lança o anzol, o primeiro peixe que vier, você vai tirar uma moeda. Esqueci o nome agora, gente. Como é que é, pastor? Que veio 3, eu sou surdo desse ouvido, gente, só estou vindo aqui, tá? Não é dracma, não. Denário, obrigado. Você vai pagar o meu e o seu imposto. Na cruz Jesus pagou pelos meus e os seus pecados. Ele não era merecedor de passar por aquilo, mas mesmo assim ele pagou algo que não era para ele pagar. Então Pedro lança o anzol e ele tira um peixe engasgado. A Bíblia fala que havia um peixe engasgado com uma moeda. Então ele tira
aquela moeda e paga o imposto. Mas o que eu quero dizer sobre essa passagem da Bíblia? Há um personagem nessa passagem que muitas vezes eu e você nos identificamos muito. E não é Pedro, não é Jesus, é o peixe. Como assim? Quantas vezes durante o processo eu e você ficamos engasgados com situações desnecessárias? Porque vamos ser sinceros, se Pedro sem filtro não tivesse feito esse processo, o peixe estaria engasgado? Não. Mas olha só que maravilhoso é. Provavelmente o peixe não estaria engasgado, mas Deus, no meio desse marzão de gente que nós vivemos, Ele assim olha para mim e para você: ei, eu estou vendo o fulano de tal engasgado, vai lá Manu, vai até a casa de fulano, pesque ele, traz ele de onde ele está, você vai trazer ele até mim, vamos desgasgar ele, vamos tirar toda a dor, tudo que tem não permitido ele respirar naturalmente no ambiente que ele vive. Muitas vezes eu e você somos com esse peixe engasgado de angústia, de decepção, com pessoas, com amigos, com esposa, com esposo, com marido, com filho. Já para pensar nisso, irmão? Que o processo às vezes vai te levar a situações que você não quer, mas são necessárias. Porque quando eu me avalio, você se avalia. Você já reparou que as pessoas falam: nossa, como é difícil eu pontuar as coisas ruins minhas? Sei nas entrevistas de emprego hoje em dia como é que é no RH. Aí você fala: qual é o seu defeito? A pessoa: sou ansiosa. A ansiedade existe, querido. Mas você viu a pessoa falar: eu sou mentirosa, eu atraso no trabalho? Já viu alguém falar sobre isso? Na primeira oportunidade que eu tenho de crescer na empresa, eu passo a rasteira. Como assim, irmão? Você vai ter coragem de pontuar isso? Você vai ter coragem de colocar isso no seu currículo, numa entrevista? Mas quando Deus diz: eu vim para salvar o mundo e da vida eterna, Ele diz: ei, eu vim para te limpar de tudo aquilo que te afasta da minha presença. Mas como assim, Deus? Eu estou na tua casa te adorando, te exaltando, mas você mente, você rouba, você engana, você vê às escondidas aquilo que a sua esposa não vê, o que o seu marido não vê, mas eu vejo. Mas ainda assim eu estou aqui, como Pedro estava afundando, você parou de vir na minha direção, você se entregou com os ventos em sua volta do pecado, da discórdia, mas ainda assim eu digo para você: eu vou na sua direção, porque eu não paro de olhar para você, mesmo que você desvie os seus olhos de mim, mesmo que você prefere olhar para o mundo muitas vezes, eu digo: eu não vou deixar você afundar, basta você pedir socorro. E nessa manhã Deus diz para mim e para você: é o momento de nós quebrarmos paradigmas que tem nos afastado da presença dEle. É o momento de eu e você pedirmos socorro. Aleluia. Ele me ama, Ele te ama, Ele cuida de mim, Ele cuida de você. E quando eu vejo Jesus na direção de Pedro, vendo Jesus dando lição em Pedro para ir lá pescar, tirar a moeda da boca do peixe, Ele está dizendo: sabe, Pedro, você não está sozinho em nenhum tempo. Seja você afogando, eu estou lá contigo. Seja você sem filtro, eu estou lá contigo, pagando a sua dívida que não pertence a mim. Mesmo quando eu estou no caminho do qual está sofrendo, você me negando 3 vezes, eu estou lá contigo, olhando para você com um olhar de amor, dizendo: você me negou, mas eu não te nego jamais. Essa é a lição que Jesus dá para nós com Pedro. Mas eu digo para você: se no tempo de hoje, quem sou eu, verdadeiramente, um Pedro sem filtro? Você pode pensar nisso? Porque o processo é doloroso, mas você está disposto a passar pelo processo de cura, irmão? Porque dói, mas a dor para uma cura é necessária. Mas o desespero não, porque o desespero te atrapalha de ser salvo. Quando eu digo para você que dói, você já sentiu sede? Quem já sentiu sede extrema? Estou até sentindo agora, a boca secou.
Quem já sentiu bastante sede? A fome é algo que eu e você conseguimos enganar. Você reparou isso? Que quando você diz, eu vou fazer um jejum, a fome nas primeiras horas, tipo assim, parece que vai te estrucidar. A fome parece que vai te pegar, faz bem isso que o seu estômago assim, ó. Mas se você for um padrão Joab e tem algumas reservas, né, naturais, o seu corpo vai começar a se alimentar de gorduras do seu corpo. Você reparou isso? Mas a sede, chega um tempo que o seu corpo ele vai ficando desidratado. E nesse processo, irmão, de desidratação, é uma coisa chata. A boca fica ressecada. E aí, parou? Você para de salivar, porque o seu corpo está pegando até as últimas reservas de água que tem no seu corpo para se manter. Agora você já parou para pensar quando eu e você nos afastamos da presença de Deus? Quando eu e você nos desviamos um pouco da presença dEle, paramos de olhar para Ele, a gente vai se desidratando daquela unção, da graça, da glória, do Espírito. A gente vai se desidratando daquilo que Ele nos encheu de paz, de amor. Vai ficando comum eu me ressecar de ressentimentos. Vai ficando comum eu me emagrecer de adoração, de glória, que antes era tão fácil de livre acesso. Mas a Bíblia diz: aquele que beber da água da vida, esse nunca mais terá sede. Então a fonte é Jesus. Eu e você só não vamos até Jesus se nós não quisermos. Quando alguém chegar para você e falar: ei, vai no encontro, vai ser um tempo precioso. Eu sempre falo que o encontro, irmão, é como se fosse um self-service. Melhor, o encontro, irmão, como se fosse um fast food. O encontro é como se fosse, como é que é? Você vai lá, você paga um valor e fica à vontade, como é vontade? Rodízio. Enquanto você quiser se alimentar da presença de Deus, o anjo está descendo com a bandeja. Enquanto você quer ser cheio da presença de Deus, o anjo está descendo com a bandeja. Você só não se alimenta se não quiser. Você só não bebe da água da fonte se não quiser. Porque o anjo está com a bandeja estendida para mim e para você. Mas preste atenção, quando eu e você nos desidratamos, a única coisa que faça com que eu e você nos alegremos naquele momento sem água é beber água. É natural. Preste atenção, a coça, quando ela fica com a ansiedade por água, quando ela busca água, quando ela vê água, ela enfia sua cabeça dentro da água, ela se banha d'água, sabe por quê? Para tirar o suor, para que os seus inimigos não sintam o cheiro e ela não seja caçada. A coça, ela anda no deserto procurando água, e o processo muitas vezes é deserto, é dor. Mas sabe o que é interessante? Quando eu e você estamos em Jesus, no deserto Ele transforma em oásis. Você sabe o que é oásis? É um lugar que não falta água. Eu e você, quando nos vemos nesse processo, vivemos nesse processo, vai chegar um momento que você vai ver que a cura está chegando tão perto. Você vai ver o oásis do céu se aproximando de você. Parece que não é você que está se aproximando do oásis. Você já não sente mais as suas pernas. Você já não tem mais forças. É nesse momento que Jesus está te levando no colo. E quando você pensa em desistir, você fala: não, é água que eu estou vendo. O Espírito Santo diz para mim e para você: e falta tão pouco para o seu processo acabar. Falta tão pouco para o seu processo acabar. Se levante, querido. Você que está em casa, fique ligado, se levante. Preste atenção. Quando a coça vê água, olha só que interessante. É como um corredor que vê a linha de chegada de uma maratona. Quando a coça vê água, é como um corredor que vê a linha de chegada na maratona. Cadê o ministério de louvor? Sobe aqui. Sabe, o processo é doloroso.
A dor é insuportável. E muitas vezes eu e você achamos que nos acostumamos com a dor. Não, é Deus que tirou a dor do processo. Ei, eu parei de sentir dor. Às vezes parece que a dor aliviou do nada. Não, chegou o momento de você ser curado, de a dor passar. Chegou o momento de você ir para um outro nível. Chegou o momento de você receber alta da UTI. Você vai para o quarto. E a UTI é a limitação. A UTI você não pode ter visita com frequência. Há uma quantidade de pessoas a te visitar. Aí então Deus fala, preste atenção. Eu estou tirando você da UTI, porque esse seu processo, essa etapa sua já acabou. A sua dor reduziu. Aqui eu tirei essa dor, agora a gente vai te levar você para cá. Você vai para o quarto. Agora eu vou mexer no seu curativo. Você nem vai sentir, sabe por quê? Porque já está criando sobre você um espírito de cura. O meu sangue já te cobriu. Você já não sente mais aquela dor, aquele peso de angústia. Você já não sente mais aquela depressão. Você já não sente mais aquela ansiedade. Aquilo que te atormentava, aquela dor de infância, você já liberou a cura. Você já liberou o perdão. Você está sendo totalmente preparado para ser curado. Mas mais do que isso, você está sendo preparado para curar outras pessoas. Porque a maior cura, milagre que pode ter é a salvação. Deus não me cura, não me liberta, não me sara, só com o intuito que eu seja bonitinho, que eu saia dali intacto, mas para que eu entenda que o maior milagre para mim e para você é a salvação. Preste atenção, querido. Os tempos difíceis ele passa. Em Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz: estou vencido de que aquele que começou a obra em você vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. Sem cura, com Cristo não tem como ficar. Mas o melhor, Ele vai completar na vida de Cristo, na salvação. O meu maior milagre é a salvação. Aí olha só o que a minha Bíblia diz, a sua Bíblia diz, para concluirmos. Porém, em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, aquele mesmo sem filtro. Ei, eu amo Pedro, mas eu adoro Jesus, como Ele nos ensina. Pedro, depois de passar por todo esse processo, a Bíblia diz que Pedro, mesmo depois voltando a fazer aquilo que fazia anteriormente, quando Jesus morreu na cruz pelos seus pecados, pelos meus pecados, Pedro sem filtro, tomou vergonha na sua cara, depois de voltar lá atrás. Ele voltou, e quando ele pregou o Evangelho, a Bíblia diz que mais de 3.000 pessoas, preste atenção, aceitaram a Jesus. Lembra que eu te falei? O processo dói, o processo é necessário, mas não há maior milagre do que a salvação. O maior milagre é a minha salvação, a sua salvação, a salvação da minha casa, a salvação da sua casa. E a Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9: vocês, porém, são geração eleita. Eu fui eleito dentro do meu lar, você foi eleito dentro do seu lar, você foi eleito dentro do seu trabalho, na faculdade. Sou geração eleita, sacerdote real. Você é príncipe, você é princesa do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Nação santa, eu e você somos nação dos céus. A minha identidade é do céu. A Bíblia diz que eu e você não somos daqui, nós somos imigrantes dessa terra. A minha terra, a sua terra é o céu. Povo exclusivo de Deus. Ei, meu irmão, eu não pertenço a esse mundo, você não pertence a esse mundo. O mundo não me domina, o mundo não te domina. Ele pode até tentar me manipular, ele pode até tentar te manipular, mas a Bíblia diz: você é exclusivo de Deus. Quem você pertence não é o mundo, é meu. E quando você ora, eu curo. Enquanto você ora, eu liberto. Sabe por quê? Porque você é meu, eu cuido.
Aí Deus diz assim aqui, olha aqui, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Onde você colocar as plantas dos seus pés, as pessoas vão ver milagre, as pessoas vão ver libertação, as pessoas vão ver cura, as pessoas vão ver perdão, mas as pessoas vão ver Jesus em mim e em você. Elas vão começar a se perguntar: como ele suportou isso? Como ele passou por isso? Aí você vai dizer: porque eu não estive só. Eu não estive só. Há uma igreja que ora. Há uma igreja que ora. E há um Deus que responde.